prazer muito grande estar aqui com vocês pela primeira vez. Ontem, falando aos jovens, eu disse que já estive na cidade, algumas outras oportunidades, mas nunca tinha conhecido vocês, né? E conhecia vocês pela internet, uma igreja jovem, uma igreja saudável, uma igreja que está crescendo. E a gente louva a Deus por igrejas assim. Há sempre espaços para plantações de novas igrejas saudáveis. E vocês fazem parte desse movimento, um movimento que o Senhor está fazendo aí no nosso país. Isso tem sido gratificante de ver. Parabéns então pela igreja de vocês. A igreja está linda, já está pequena, né? E vocês vão ter que pensar aí também como resolver esse bom problema, né? Sempre quando eu saio, não saio muito, mas quando eu saio, eu faço 2 agradecimentos. Primeiro, para minha esposa que me libera. Eu sou pai de 3, Helena tem 8 anos, eu tenho um casal de gêmeos de 3 anos, dão muito trabalho, dormem bem e nós não dormimos. Então quando eu saio, a Kel fica num trabalho dobrado, né? Então eu sempre agradeço a ela e digo, faço questão de dizer isso a ela, de que se ela não me apoiasse nessas iniciativas, com certeza eu não estaria aqui, com certeza, minha prioridade é a família. Segunda pessoa, não física, mas jurídica, que eu agradeço é a Igreja da Trindade, a igreja que eu faço parte. Sou um dos pastores, hoje nós somos em 6, indo para 7 agora no final do ano, se Deus assim permitir. E a igreja também tem que me liberar, né? E a igreja, quando me libera, ela ora por mim, a igreja ora pelas igrejas onde eu vou. Então esse apoio da Igreja da Trindade é sempre muito importante também. É por isso que a gente consegue estar aqui. Queria falar com vocês hoje sobre a liderança da igreja. A liderança da igreja. Para isso, eu vou pedir que você abra, por gentileza, em 1 Pedro, capítulo 5, versos 1 a 5. Primeira Pedro, capítulo 5, versos 1 a 5. A versão que eu estou usando é a Nova Almeida atualizada, não sei qual a sua. Eu vou ler, você pode acompanhar comigo e mantenha a sua Bíblia aberta no decorrer do sermão, por gentileza. Prestemos atenção na palavra. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero, como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o brilho. Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu jamais vou me esquecer da famosa descrição que John Bunyan, pastor puritano do século 17 em Bedford, puritano, fez do ministério pastoral no segundo livro mais lido e traduzido depois da Bíblia, chamado O Peregrino. Você deve se lembrar que o Peregrino é a história de um cristão peregrino que deixa a cidade da destruição, tem um fardo nas suas costas. No caminho, 2 amigos, obstinado e vacilante, vão abandonar ele. Ele passa por aquele pântano do desânimo. Depois, capítulo 5, belíssimo, ele vai passar pela porta estreita e ele chega numa casa que é estranha, uma casa que Bunyan vai descrever como a casa do intérprete. E quando ele entra ali, a casa do intérprete nada mais é do que alguns cômodos em que o peregrino vai sendo levado pelo intérprete, e dentro desses cômodos há alguns objetos, cenários ou pessoas que descrevem a ele a vida cristã.
Um desses cômodos é simplesmente um quarto, e no final da parede tem um quadro, e Bunyan escrevendo, 12 anos na prisão quando ele escreve, tem um homem muito sério desenhado ou pintado. E a descrição que o Bunyan faz, esse homem tem os olhos erguidos ao céu, o melhor dos livros em suas mãos, tem a lei da verdade escrita em seus lábios, tem as costas voltadas para o mundo, está em pé como quem suplica aos homens, e uma coroa sobre a sua cabeça. O peregrino não sabe para quem ele está olhando, vai perguntar para o intérprete, e o intérprete vai responder: nós temos aí um pregador do evangelho, um homem que gera filhos, e aí ele acrescenta: um homem raro. Ele tem os olhos erguidos para o céu, porque ele sabe que Deus é o seu auditório, não as pessoas. Ele sabe que ele não está a serviço dos homens em primeiro lugar, ele está a serviço de Deus. Ele tem o melhor dos livros nas suas mãos, porque toda vez que ele sobe no púlpito, ele não está aqui para falar de si, mas ele é como aquele homem que encontrou um campo, e dentro do campo tinha um tesouro escondido, chamado Jesus Cristo, e ele é feliz em vender tudo e todos, pegar esse tesouro nas suas mãos, e agora ele tem um único tema, tem uma única pregação: Cristo e Cristo crucificado. Ele tem as costas voltadas para o mundo, porque ele não mais compartilha daqueles valores mundanos, poder, riqueza, sexo não mais o domina. Ele está em pé como quem suplica aos homens, porque ele tem uma urgência no seu coração. Tem uma coisa que tira o sono deste homem, uma coisa que faz os seus olhos estarem cheios de lágrimas constantemente: a perdição dos homens. Ele tem uma coroa sobre a sua cabeça, e é por isso que ele suporta o que suporta no ministério pastoral, porque ele sabe que no final do dia a sua recompensa é outra: uma coroa eterna. Aí eu estou lendo a descrição do Bunyan, eu estou pensando, não é maravilhosa essa descrição do ministério pastoral? Não é lindo isso? Será que não é isso que Paulo está dizendo em 1 Timóteo capítulo 3, verso 1, de que aquele que almeja, aquele que deseja ser bispo, pastor ou presbítero, tanto faz, aquele que deseja isso, deseja uma nobre coisa. Será que não é isso que o maior pregador agora do século XX, Martin Lloyd Jones, dizia, que o homem chamado ao ministério pastoral recebe o maior chamado dentre todos os homens? Não é lindo isso? Eu acho. Então a pergunta que a gente tem que fazer é: por que aqui em 1 Pedro capítulo 5 os homens estavam tentados a abandonar o ministério pastoral? Você percebeu isso? Primeira coisa que Pedro vai dizer no verso 2, por exemplo, é que o ministério pastoral tinha se tornado uma obrigação. Verso 2, que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação. Em outras palavras, agora era um peso, era um fardo, era uma obrigação os homens estarem pastoreando. Temos um problema. Depois, ainda no verso 2, ele vai dizer que eles serviam sem o desejo de servir. Por isso que nós lemos, não por ganância, mas de boa vontade. No verso 3, serviam sem ser exemplos no serviço e no ministério, não como dominadores, mas sendo exemplos do rebanho. Então a pergunta que eu faço em primeiro lugar para o texto, quando eu estou estudando ele, é: o que está acontecendo aqui? Por que os homens estão a ponto de abandonar o ministério pastoral em 1 Pedro capítulo 5? Se você tem essa pergunta, Pedro não vai deixar a gente sem resposta. Volta uns versos no capítulo 4, verso 17, e ele vai dizer: porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus, e se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Em outras palavras, Pedro entendia que Deus estava purificando o mundo, ele sempre começa purificando o mundo pela igreja. O juízo de Deus estava entrando na igreja, e é assim até hoje, só que o juízo de Deus entra na igreja não como condenatório, mas como probatório, para provar a igreja. Se você se perguntar ainda aqui no contexto de Pedro, tá, mas como era esse juízo de Deus? Verso 13 do capítulo 4 responde: mas alegrem-se à medida que participam dos
sofrimentos de Cristo. Então estavam sofrendo, estavam sendo perseguidos como igreja. Era tão ruim esse sofrimento que no verso 12 do capítulo 4, ele vai chamar isso de fogo. Olha comigo. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês. E se vocês perguntarem, mas qual era a razão do fogo entre a igreja? Também no verso 12 ele vai responder dizendo que surge entre vocês para os provar. Agora você sabe que se você fosse um pastor desta igreja, com sofrimento desse jeito, que parece que a coisa está borbulhando, é fogo, o que você vai temer? Eu digo que você vai temer a própria vida. Porque todas as vezes na história que a igreja começou a ser perseguida, os primeiros a serem perseguidos são seus pastores. Porque foi Jesus quem disse que se o pastor é ferido, as ovelhas são dispersas. Porque nós lemos no livro de Atos, especialmente quando começa a perseguição em Atos capítulo 6, eles têm que pegar alguém como exemplo da perseguição e pega aquele líder, que não era pastor, mas um grande líder chamado Estevão. Você vai para Atos capítulo 12, você tem Tiago sendo transpassado por espada. Agora faz sentido a nossa passagem que nós lemos. Pastores, fiquem aí, não abandonem a igreja, continuem pastoreando a igreja. Parece óbvio Pedro falando isso, mas quando você entende o contexto, parece que não é tão óbvio assim. Então eu quero olhar 3 pontos bem simples e rápidos conosco nessa manhã, para tentar entender o texto de Pedro. A tarefa do pastor, a motivação dele e a recompensa. A tarefa, a motivação e a recompensa. Começamos com a tarefa, verso 1 do capítulo 5, começa dizendo Pedro, aos presbíteros que há entre vocês, e aí no final ele diz, peço. Eu estou usando a NVA, se você estiver usando a NVI, eu acho que a NVI traduziu melhor aí. Na NVI começa, portanto, aos presbíteros que há entre vocês, ou apelo. Tem um portanto. Isso significa que Pedro entra no capítulo 5, não deu um estalo na cabeça dele do tipo, nossa, agora do nada eu vou falar sobre presbíteros na igreja. Não. Ele está no mesmo tema ainda do capítulo 4. Capítulo 4, sofrimento, perseguição. E aí neste grande tema, ele entra no capítulo 5 falando agora, portanto, como eu estava dizendo a vocês, pastores, e ele diz, eu apelo, eu peço. A pergunta é, por que ele apela aos presbíteros da igreja? Porque todas as vezes que vocês estão debaixo de grande adversidade, se tem uma coisa que vocês precisam, são de pastores. E Pedro sabia disso. Eu já vi gente desprezando a igreja local, especialmente desprezando o ministério pastoral. Eu vejo isso acontecendo o tempo todo. Normalmente isso acontece de 2 maneiras, né? Tem aquele desprezo que é mais direto, que são as pessoas falando mal dos pastores, atacando os pastores, fazendo aquelas brincadeirinhas acerca do ministério pastoral. E tem aquilo que eu chamo que é um menosprezo indireto. Simplesmente não deseja ser pastoreado, não deseja ouvir o conselho, não quer mais ouvir pregação do pastor. 2 tipos de desprezo. Mas o que acontece quando essa pessoa que despreza começa a passar por dificuldades, adversidades? Qual é a primeira porta que ela vai bater? Eu já vi gente desprezando o ministério pastoral até o dia que a morte bateu na porta dele e levou um ente querido. Quem vai estar no velório dando uma palavra aos enlutados? Quem vai estar movendo tudo e todos, especialmente a sua igreja, se necessário for com a economia da igreja, para honrar aquela vida que agora se foi? Eu já vi casais que desprezam o ministério pastoral, porque nossa família vai bem, está tudo em ordem, eu não preciso de vocês, até o dia que a esposa deixa ele. E quando a esposa deixa, qual é a primeira pessoa que ele pensa em ligar? Te digo para quem ele liga: pastores. Eu já vi o cara que está cheio da grana, está bem financeiramente dizendo, é um baita empresário na cidade. Ele não depende, porque ele olha para o pastor, ele fala,
ele ganha 1/3 do meu salário, ele não sabe o que é ser bem-sucedido. Por que eu vou ouvir ele? No que eu vou ouvir ele? Até o dia que a empresa muda, a situação financeira muda, qual é a primeira porta que ele vai bater? A porta do pastor. Aí Pedro sabe que quando a igreja está passando por essa adversidade chamada fogo, está passando por tribulação, a primeira coisa que a igreja mais precisa são de homens fiéis, e é por isso que Pedro nesse contexto agora está dizendo: pastores, eu apelo a vocês, fiquem aí, o que vai segurar a igreja de pé agora são esses homens fiéis, que não vão abandonar vocês. O maior exemplo na história que me vem à mente quando eu estava preparando isso, Martinho Lutero. Porque você lembra que na época de Lutero, enquanto ele pastoreava, especialmente em Wittenberg, era a época da peste negra. Cerca de 300 milhões de pessoas morreram na Europa. Aquela peste que veio por pulgas infectadas os ratos nos navios cargueiros e de transportes. Você lembra que a condição da moradia, a falta de higiene, a água que não era potável, tudo isso fez com que a praga se espalhasse rapidamente. 1/3 da Europa dizimada. A população reagiu de 2 maneiras, muito pior que a nossa pandemia. Ou eles, parte dela, decidiram ficar isolados e salvar a própria vida, ou uma grande parcela deles decidiram ir à farra. Porque o pensamento era: se nós vamos morrer de qualquer jeito, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. A pergunta é: o que Martinho Lutero fez com a sua esposa, que estava nos últimos meses de gestação, seu filho Hans, que estava numa doença terrível? O que o pastor da igreja fez naquele momento? Abriu a sua casa e fez dela um hospital. Impressionante. Aí ele vai receber uma carta de um homem chamado John Hess. E John Hess vai perguntar para ele: Lutero, o que a gente deve fazer quando a igreja está debaixo de perseguição, quando a nossa vida está correndo risco? Porque eu sou pastor, eu quero saber. Lutero vai responder da seguinte maneira: olha, se a pessoa não ocupa um cargo público e não deve uma obrigação social, ninguém está debaixo dos seus cuidados, que ela fuja. Não é falta de fé fugir, porque Davi fugiu, porque Moisés fugiu, porque Elias fugiu, vários homens de Deus fugiram. Então você fugir na época de pandemia, ou se privar e se poupar, não é errado, Lutero disse, mas tem 2 cargos, tem 2 funções que jamais podem fugir em épocas de crise. A primeira é a autoridade civil, porque você deve o serviço comunitário, mas tem um segundo grupo que jamais pode fugir. Qual é o grupo? Os pastores. E é isso que Pedro está dizendo. A exemplo de Jesus, João capítulo 10, verso 11, de que o bom pastor vai sempre dar a sua vida por suas ovelhas. Pedro está olhando e dizendo: nós estamos passando por diversidades na vida da igreja, o que nós precisamos? Portanto, eu apelo aos pastores: fiquem aí, pastoreiem a igreja. Que bênção para a igreja, que bênção. E aí eu faço algumas observações com essa palavrinha que ele usa, porque na minha versão aqui está: aos presbíteros que há entre vocês. Primeira observação que eu faria é que presbíteros são pastores. Presbíteros, pastores e bispos na Bíblia são palavras intercambiáveis para a mesma pessoa e a mesma função. No texto isso fica muito claro. Se você olhar o verso 1, está dizendo aos presbíteros que há entre vocês. Vai para o verso 2. Que pastoreiem o rebanho de Deus. Ser presbítero é pastorear, ser pastor é pastorear, é a mesma função. Os títulos, os nomes, tanto faz. Na igreja que eu pastoreio, podem me chamar de presbítero, podem me chamar de pastor, ou podem me chamar de bispo. São palavras intercambiáveis no Novo Testamento. Depois na história que a gente confundiu um pouquinho as coisas, ao meu ver. Segunda coisa que eu faria, ou destacaria, é que veja que o presbíteros está no plural. Porque a Bíblia desconhece a ideia de a igreja sendo pastoreada por um único homem. Você nunca vai achar isso no Novo Testamento. Igrejas são sempre pastoreadas por um grupo plural. Quando é pastoreada por um único homem, isso é ruim para o homem, em primeiro lugar.
Se ele acerta, a glória é toda dele. Se ele erra, a culpa é toda dele. Quando a igreja é pastoreada por um único homem, é ruim para a igreja. Falta sabedoria no governo da igreja, faltam dons pastorais no presbitério da igreja, falta um monte de coisa. Terceira coisa que eu diria, perceba que os apóstolos não nomeavam outros apóstolos ou profetas. Os apóstolos nomeavam presbíteros. Portanto, não existe igrejas com apóstolos hoje em dia. Não existe igrejas com profetas hoje em dia. Esse ofício não mais existe. Nós temos um apóstolo nomeando ou falando aos presbíteros. Aí vai terminar o versículo 1, Pedro dando um exemplo do ministério pastoral. Se você olhar o versículo 1, ele vai dizer: eu presbítero como eles. Que humildade deste homem. Você sabe quem é Pedro? Sempre foi destacado, o nome dele vem sempre em primeiro entre os 12. Fazia parte daquele círculo mais próximo de Jesus, Pedro, João e Tiago. Teve experiências extraordinárias, andou sobre as águas. Jesus deu uma bênção a ele: bem-aventurado é você, Simão Barjonas. Mas quando ele vai falar sobre si, ele não diz: eu, Pedro, que tenho uma unção especial. Ele não diz: eu, Pedro, patriarca de vocês. Ele não diz: eu, Pedro, o Papa. Ele diz: eu, Pedro, o presbítero. Que humildade. Não só a humildade, a sabedoria deste homem como pastor, né? Porque pensa, ele vai fazer uma exortação aos presbíteros. Se ele vem de cima para baixo como apóstolo aqui, os presbíteros vão dizer: Pedro, peraí, você é apóstolo, você não sabe o que a gente está passando, você não sabe o que é ser presbítero. Ele está dizendo: não, eu sou presbítero, eu sou pastor, eu sei o que é pastorear a igreja de Cristo. Por isso que ele está dizendo: eu, Pedro, presbítero. Aí ele vai dizer ainda no verso 1, testemunha dos sofrimentos de Cristo, porque ele estava lá no Getsêmani, quando ele tinha que pelo menos orar um pouquinho ao lado do Senhor, e ele não conseguiu nem orar, e ele viu que o Senhor passou quando ele não orou. Ele viu Judas vindo, traindo com um beijo aquele que ele mais amava. Ele viu o julgamento de Anás, esbofeteando o rosto daquele que ele mais amava. Em outras palavras, ele está dizendo: apacentem o rebanho de Deus, porque ele comprou com o seu sangue. Eu vi o sangue dele, eu vi o quanto custou para ele. É isso que ele está dizendo: eu sou testemunha disso. E aí ele termina o verso 1 dizendo: sou coparticipante da glória que há de ser revelada. Porque não tem como você ser pastor sem desfrutar da glória de Deus na sua vida. Não tem como um pastor falar da amargura do pecado sem ele experimentar da amargura do pecado na sua vida. Não tem como o pastor falar das doces misericórdias de Deus sem experimentar a misericórdia na sua vida. Não tem como ele chamar da fé preciosa, como Pedro chama, sem ser preciosa para si. Por isso que ele diz: eu sou pastor. Mas sabe quem é o pastor? É quem é co-participante dessa glória, quem experimenta dessa glória que eu prego. E aí ele chega no meu primeiro ponto, na tarefa com vocês, que é o verso 2. Eu peço, e qual é a tarefa? Que pastoreiem. Essa é a tarefa. Gente, por que é importante a gente se lembrar disso, essa exortação de Pedro nos dias de hoje? Em primeiro lugar, eu diria, porque o ministério pastoral está distorcido. Ninguém melhor que Kevin Van Hooser, no livrinho muito bom que ele escreveu, chamado Pastor como Teólogo Público, que ele vai nos lembrar de como o ministério hoje está distorcido e de como nós, igreja, temos uma visão distorcida do ministério pastoral. Van Hooser vai dizer: quem é o bom pastor? Bom pastor é o diretor executivo, é o pastor bem-sucedido, o pastor que sabe gerenciar bem a igreja, que é um ótimo gerente, que aparece dando palestras para empresários aqui e acolá, fala constantemente no mundo dos negócios. Esse sim é o bom pastor que a gente deveria valorizar, certo? Quem é o bom pastor? O bom pastor é o agitador político. O que guia a agenda, o que guia o púlpito da igreja é a notícia bombástica sobre a política agora. Porque se o nosso pastor não fala sobre política, então ele não é bom. Quem é o bom pastor? O bom pastor é o guri, ou guru, melhor dizendo, psicoterapêutico. Tem mais formações em psicologia do que em teologia.
adora uma série temática. Domingo que vem a gente vai falar de ansiedade. A igreja vai estar cheia. No outro domingo a gente vai falar de depressão. Não, depressão? Quem não tem depressão? A igreja vai ficar cheia. Esse pastor sabe, né? Os caminhos da psicologia. Quem é o bom pastor? O bom pastor é o construtor, é o visionário. A igreja, quando está em reforma, o pastor tem o martelo na mão, tem a enxada e está lá fazendo o trabalho de pedreiro. Às vezes perguntam, né? Por que você não está lá com a enxada na mão? Talvez o cara está pastoreando. Não, pastorear não, hein? Você tem que meter a mão na massa. Porque isso é o bom pastor, não é? Quem é o bom pastor? O bom pastor é o gestor de pessoas, é o líder. Só fala de liderança, só escreve sobre isso. Tudo dele é sobre como influenciar pessoas. Ele é um influencer. Quem é o bom pastor? É o pastor coach. Te promete o mundo inteiro sem muito sacrifício. Quem é o bom pastor? O ativista comunitário. Se importa com as causas das minorias, as causas sociais. Ele é engajado nas redes, é o queridinho dos jornais tradicionais. Aí Pedro está dizendo, não, o bom pastor não é nada disso. O bom pastor é aquele que pastoreia. Tem uma tarefa muito simples para os bons pastores. E a igreja deveria valorizar esse tipo de pastor, que tem uma tarefa exclusiva no ministério dele. Qual é? Pastoreiem. Na época de Pedro, a dificuldade dos pastores pastorearem era o sofrimento. Mas e hoje em dia? Qual é a dificuldade de nós pastorearmos a igreja? Eu vou dizer qual é. Em primeiro lugar, a tecnologia. A tecnologia molda o ministério pastoral de duas maneiras. A primeira, a substituição do interesse da igreja em seus pastores locais pelos pastores digitais. A tecnologia começa a causar em nós essa sensação falsa de que a autoridade sobre as nossas vidas é quem tem mais seguidores. E a gente começa a dar mais ouvidos aos nossos pastores digitais, com nomes grandes, do que aos nossos pastores locais. E aí nós precisamos nos lembrar do alerta do verso 1, portanto apelo para os presbíteros que há entre vocês. É o entre vocês que conta. É o entre vocês que nós deveríamos ouvir. Mas a tecnologia nos leva para esses grandes nomes. Ou então, pior, é a tentação dos pastores pastorearem suas comunidades online e não eclesial. Eu conheço pastores que gastam muito tempo e tinta pastoreando seus seguidores. Aí perguntam às vezes para a gente, por que vocês não são tão engajados? Porque eu estou pastoreando gente real. Eu estou com gente na minha frente o tempo inteiro, eu não consigo, eu não tenho tempo, sinceramente falando. Se eu tivesse, eu estaria pastoreando as pessoas digitais. Mas parece que isso não é mais valorizado hoje em dia. Então é difícil a gente pastorear hoje, é difícil a igreja ser pastoreada, porque a internet tem mudado o ethos pastoral. A segunda coisa que é difícil de nós pastorearmos hoje em dia é o triunfo terapêutico. Eu te pergunto, o que passa na sua cabeça, a primeira coisa que você está numa crise de ansiedade, para quem você pensa em ligar em primeiro lugar? Para o psicólogo, para o psiquiatra. Pelo menos na comunidade de fé que eu faço parte, normalmente é assim. Nada errado, nada contra a psicologia, a psicoterapia ou a psiquiatria. Eu mesmo lá caminho ao lado de psiquiatras. Nós tentamos ajudar a cidade de São José dos Campos nesse caminho, redimindo a psiquiatria e a psicologia com o evangelho, claro. Mas me assusta que a primeira reação hoje do povo de Deus, quando passa por problemas da alma, é a falta de crença na palavra de Salmo 19, de que a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. A primeira coisa que nós pensamos hoje, eu preciso ligar para o meu terapeuta. Em segundo lugar, eu vou buscar meu pastor. Está difícil pastorear hoje em dia com triunfo terapêutico. É difícil competir com eles. Em terceiro lugar, está difícil pastorear por aquilo que eu chamo do desenraizamento. E aqui vem de Royal Kuiper, num livrinho muito bom dele, chamado Capital Moral. Que ele vai dizer que com a globalização nós nos desenraizamos, nós não temos mais raízes.
nós trocamos de igreja como trocamos de camiseta. Impensável na geração dos meus pais, dos meus avós, crentes trocando de igreja. Agora eu vou para a igreja do lado, agora eu cansei dessa igreja, eu vou para outra igreja, eu vou para outra igreja. O que está acontecendo com a gente? Kuyper vai dizer, o Royal Kuyper vai dizer, é um desenraizamento, a globalização nos leva para lá e para cá. Aí os pastores começam a se dedicar a essas vidas, começam a pastorear, até o momento que eles falam: pastor, muito obrigado, eu estou deixando a sua igreja. Está difícil cumprir com a ordem de Pedro hoje em dia, de pastores pastoreiem, é muito difícil pastorear. Essa é a tarefa. Aí vem a motivação. Motivação está nos versos 2 e 3. Verso 2 vem a primeira motivação dos pastores, olha comigo. Que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente. Espontaneamente é a palavrinha desejo. O que ele está dizendo aos pastores é: pastores, pastoreiem com desejo. Biblicamente falando, no Novo Testamento não tem essa ideia de eu sou chamado para o ministério pastoral. Biblicamente falando, no Novo Testamento eu tenho o desejo para o ministério pastoral. Às vezes eu vejo homens que no meio da comunidade em crise, porque eles pensam assim: nossa, mas eu recebi às vezes uma palavra, parece que eu fui chamado, mas eu não tenho desejo. Se você não tem o desejo, o ministério pastoral não é para você. É possível você pastorear sem desejo, mas é impossível você se tornar pastor sem desejo. E é por isso que ele está dizendo: pastores, voltem a ter desejo. Os pastores estavam perdendo o coração aqui. Segunda motivação, ainda no verso 2, não por ganância, mas de boa vontade. E aqui eu faria duas observações. A primeira, a palavra de Deus é clara em dizer que é dever da igreja pagar um salário digno aos seus pastores. O texto que eu gosto de usar é sempre 1 Coríntios 9, verso 14, que diz assim, da mesma forma, Paulo dizendo: o Senhor ordenou àqueles que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Perceba que Paulo não diz que sobrevivam do evangelho. Paulo diz que vivam do evangelho. Deixa também o pastor viver como você vive. Eu conheço, sim, para minha tristeza, igrejas que sustentam seus pastores com migalhas. Não conheço a realidade de vocês. Sinceramente, eu não estou falando isso aqui para falar diretamente com vocês, não sei como é a realidade aqui. Mas eu conheço igrejas que pensam: o pastor está ali, está fazendo a tarefa dele, tem que mais é pregar o evangelho, deixa ele sobreviver. Aí você tem um plano de saúde, seus filhos estão numa escola particular ou privada, você tem um carro para dirigir, mas e o pastor? Tendo pão na mesa para ele, tendo cama para dormir, tá bom. Então, de um lado, a igreja tem que sustentar bem seus pastores, mas por outro lado, a palavra de Pedro também é verdade aos pastores: não por ganância. Então o pastor não deve ser ganancioso, usar do ministério como fonte de obtenção de lucro. O que é proibido não é o desejo de uma remuneração justa, mas o amor sórdido ao lucro, que também é outra realidade hoje em dia. Pastores só se preocupam com isso. Terceira motivação está no verso 3. Não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplos. Quando que vocês sabem que os pastores são dominadores na comunidade? Eles amam ser reconhecidos, eles adoram os melhores lugares das sinagogas, eles desejam a dependência emocional de seus membros, são centralizadores, manipuladores da dores alheia. E ele é político, né? Só anda com gente importante da igreja. Aí Pedro está dizendo: essa não é a motivação da liderança. Essa não é uma liderança bíblica e sadia. E eu termino com vocês o meu terceiro ponto. Qual a recompensa desses pastores? Duas recompensas Pedro vai dizer. A primeira vem no verso 4 e é uma recompensa celestial. E aqui, se eu tivesse tempo, eu faria um sermão inteiro só no verso 4. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Que coisa mais linda! Primeiro que Pedro está exaltando a posição do pastor, a posição mais honrada da sua época.
Porque quem recebia a coroa da sua época, ou era um atleta renomado e vencedor, ou era o general militar que tinha vencido uma batalha. Pedro está dizendo, sabe essas duas grandes posições que recebem uma coroa? Esse é o pastor. Está exaltando o pastor na sua época. Só que essa coroa ele vai dizer que é diferente, porque a coroa que eles receberiam era de flores, efêmera. E aí Pedro vai dizer, mas o pastor não recebe essa coroa, o pastor recebe uma coroa que é de glória, que é imperecível, que nunca sai de sua cabeça. Pode ser menosprezado entre os homens, mas o Supremo, o pastor, o reconhece, o honra. Que motivação para sermos bons pastores. Mas vem a segunda recompensa, e a segunda recompensa é terrena, é da própria igreja. E a segunda recompensa está no verso 5. Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos. A palavrinha mais velhos é a palavrinha presbíteros, a mesma que nós lemos no primeiro verso. Então, minha interpretação, e não só minha, mas de muitos, é que Pedro está chegando no verso 5 e está dizendo agora que os jovens devem honrar os presbíteros, devem recompensar os presbíteros. Duas possibilidades dos jovens aqui. Pode ser que os jovens da época, e talvez os jovens de hoje em dia, tenham essa dificuldade de honrar os seus presbíteros. Muito estranho ele falar simplesmente de uma faixa etária do nada aqui. Ou pode ser, é onde eu me encaixo na interpretação, que porque naquela época os presbíteros eram anciãos, eram mais velhos, toda a igreja era mais jovem. E quando Pedro está dizendo, peço aos jovens que estejam sujeitos aos mais velhos, está dizendo à igreja, peço aos jovens, à igreja, que estejam sujeitos aos seus pastores, aos seus presbíteros. Essa interpretação parece possível porque ele termina dizendo que todos se revistam da humildade. Então o que Pedro termina dizendo é que sim, ele recebe uma honra do Supremo Pastor, uma coroa, mas ele também deve receber a honra da igreja. Algumas observações finais então com vocês sobre honrar. Primeira, honrar não significa que seus pastores estão sempre certos e estão acima de qualquer correção. Talvez você já veio desse contexto, já teve numa igreja assim, que seu pastor não poderia ser repreendido. Os próprios apóstolos erraram. Você lê Gálatas capítulo 2, Pedro é repreendido por Paulo. Em Atos capítulo 6, os apóstolos estão errando na administração dos recursos da igreja, há viúvas sendo menosprezadas. O que dirá de nós, pastores? Então não pense que quando eu estou falando em honrar os pastores, eu estou dizendo, os pastores de vocês são isentos dos erros, jamais repreendam os seus pastores. Não, eles também erram. Segunda coisa, honrar também não significa que você deve ter um zelo excessivo pelos seus pastores, a ponto de repreender o seu pastor em tudo. Não, eu amo muito o meu pastor e por isso eu vou ser uma pedrinha no sapato dele, não vou deixar passar uma falha dele. Você é chato. Você não é ser crente, é chato. O que significa honrar então? Amar. 1 Tessalonicenses 5,13 vai dizer também essas pessoas, ou tenham essas pessoas, os pastores, em máxima consideração, com amor por causa do trabalho que realizam. Tenham os pastores de vocês em máxima consideração, com amor. Então honra é amar verdadeiramente os seus pastores. Paulo repreendeu a igreja em Corinto, em 2 Coríntios capítulo 6, dizendo, nosso afeto por vocês não tem limites, vocês é que estão limitando o afeto de vocês a nós. Então honrar é quando você não limita o seu afeto aos seus pastores, você de fato ama esses homens. Honrar significa sustento digno, já falei. Honrar significa seguir o exemplo dos seus pastores, Hebreus capítulo 13, verso 7. E aqui a ideia não é da igreja se tornando um culto à personalidade, mas você vai olhar para a fé, para o amor, para a pureza de seus líderes e vai imitar essas características.
Honrar é ser motivo de alegria e não pesar a eles. Hebreus capítulo 13. Aliás, eu vejo, pelo menos na igreja lá da Trindade, alguns membros confundem isso, né? Às vezes eles pensam assim, bom, tem que ser motivo de alegria e não peso para o pastor Tiago, então o que eu vou fazer? Eu não vou levar meus problemas para ele. Eu fui chamado por Deus para resolver o seu problema. Não é isso que pesa o meu coração. O que pesa o meu coração é a sua obstinação, não o seu problema. O que pesa o meu coração é quando você não mais me ouve. Isso é que pesa. Isso é quando você se torna um fardo para o seu pastor. Por último, honrar é orar. Não poucas vezes o apóstolo Paulo pede para que as igrejas orem por ele. Finalmente, irmãos, orem por nós, diz Paulo. 2 Tessalonicenses 3:1. Nunca me esqueço do exemplo de Spurgeon, quando perguntaram para ele qual era o segredo do sucesso do seu ministério. Spurgeon respondeu numa simples frase: minha igreja ora por mim. O quanto vocês e Bage estão orando pelos seus pastores, diariamente, constantemente. E aí é estranho como Pedro termina, né? E é onde eu termino. Ele termina dizendo: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Não é estranho? Por que ele termina falando dos soberbos? Porque pastores podem amar tanto a si mesmos que é possível servir no ministério pastoral servindo a si mesmos, e isso é orgulho. Mas os membros podem ser tão orgulhosos que são insubmissos. Isso também é orgulho. E é por isso que Pedro chega no final da sua exortação e está dizendo à igreja assim, ó: a igreja pode ter inúmeros inimigos, mas tem um inimigo que vai acabar com ela. E o nome deste inimigo é orgulho. Porque quando a igreja é orgulhosa, seja os pastores pastoreando para si, ou seja a igreja que é insubmissa aos seus pastores, ela tem o próprio Deus da igreja contra ela. Porque Deus resiste aos soberbos. Meu apelo a vocês, igreja, é: lembrem-se do Evangelho constantemente. Que os pastores dessa igreja se lembrem do Evangelho, de que Cristo não usou do seu poder para ser servido, mas Cristo usou do seu poder para servir a igreja. E essa função, então, que nos foi conferida, deveria sempre nos dar esse alerta, de lembrar do Evangelho, de que toda a minha vida gira em torno agora do serviço da igreja de Cristo. Mas que os membros da igreja também lembrem do Evangelho, de que alguém morreu a sua morte, viveu a sua vida, para que você não pensasse mais de que você é autossuficiente na sua caminhada cristã. E de que a maneira do Supremo Pastor pastorear a sua vida é por homens presbíteros, pastores fiéis que lhe dá as suas igrejas. Toda vez que seu coração começar a fechar, pensando: eu não preciso deles, eu não preciso ouvir eles, lembre-se do Evangelho. Você não é autossuficiente. Alguém teve que morrer por você, e você precisa de muita ajuda. E assim essa igreja será sempre saudável. Que Deus nos abençoe. Amém. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor.
Senhor, nessa manhã nós te louvamos pela sua palavra. Te louvamos porque é somente ela que governa a sua igreja. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que eu quero, mas é a sua palavra que sempre governa a sua igreja, porque ela é tua. O que eu te peço por essa igreja, que a liderança dessa igreja seja sempre fiel, que cumpram bem esse único exclusivo chamado de pastoreio, seja publicamente através da pregação da palavra, seja pessoalmente aplicando a palavra no dia a dia na vida dos corações. Que a liderança dessa igreja não se perca, não se distraia, não assuma sobre si responsabilidades que não são responsabilidades do ministério pastoral. Que não haja fardo sobre fardo, carga sobre carga desnecessária sobre os ombros desses homens, mas somente a responsabilidade imposta pelo Senhor. Pastoreiem. Peço pelos membros dessa igreja, que eles olhem para os pastores e olhem para a liderança da igreja. Hoje são esses homens, mas outros virão, com grande alegria, como dádivas do Senhor, para serem servidos, direcionados, aconselhados, exortados, se necessário for. Mas que, Senhor, tanto da parte da liderança quanto da parte da membresia, que o Senhor não encontre orgulho, que o orgulho não destrua essa igreja. Dê graça aos humildes, mantenha-os de pé, para o teu nome e glória.